Você está assistindo o Yoga Sem Frescura. O assunto desta semana é o Dia Internacional do Yoga. Para comemorar o quê? Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose, vamos conversar sobre isso. Em meio a muita polêmica, dia 21 de julho, hoje, comercialmente, é o Dia Internacional do Yoga. Data do solstício de verão no hemisfério norte. Para quem não sabe, a Índia está no hemisfério norte. E que não por coincidência também é o dia mais longo do ano. E, consequentemente, é uma clara reverência ao deus solar hindu. Criada por um europeu, ex-aluno do meu pai, diga-se de passagem, e abraçada pelo primeiro-ministro indiano de extrema-direita, Narendra Modi, ou Modi para os íntimos, junto à Organização das Nações Unidas, né, a ONU, foi desde, se eu não me engano, 2014, né, galera? Eu acho que sim. 2014. E por trás desse imbróglio, o multimilionário Yoga Baba Ramdev, que muitos afirmam querer expandir a prática de yoga como uma bandeira nacionalista de propaganda política. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E, enfim, isso é novamente o que não pretendemos descobrir sobre esse assunto e bater um papo aí com vocês. Estão escutando? Vamos lá. E aí, Fabiano? Vou começar pelo Fabiano hoje. O que você acha disso? Tem cheiro de quê? Eu acho que a gente pode pensar no dia do yoga sendo visto por dois lados, né? Aquelas pessoas que usam esse dia de uma forma como ele está querendo ser mostrado, né? Então, você tem as pessoas que usam isso para divulgar mais aulas, para falar mais sobre yoga, para mostrar sobre os benefícios do yoga. Você também tem esse momento para você, de repente, fazer um evento ali presencial não, um evento semanal, onde as pessoas podem, a partir disso, chamar mais atenção para o yoga. E nesse lado eu entendo como algo benéfico, né? Algo que tem um lado positivo. Mas também tem a questão de se aprofundar um pouco, né, na ideia do motivo do porquê o Dia Internacional do Yoga ele foi criado, por quem que ele foi criado, em que circunstâncias ele foi criado, né? Então, como é que é o nome da pessoa, André, que você falou que criou o Dia Internacional do Yoga? O europeu lá, fugiu o nome. É o Jorge Veiga. Jorge Veiga. Então, ele tem acusação de assédio, né? Esse dia ele foi criado por ele, se eu não me engano, eu estava buscando aqui nas notícias de 2002, né? E ele começou a fazer essa divulgação e aí calhou, né, de existir uma questão do universo, como você quiser chamar, de a ONU, junto com o primeiro-ministro da Índia, marcar esse dia como um dia universal do yoga, né? Mas será que o motivo por trás disso são motivos benéficos, né, para os yogis? São motivos que podem realmente agregar, né, no que se refere à forma, né, como o pensamento ali de divulgação do yoga, ou de talvez essa questão de vincular com a extrema-direita, né, com do radicalismo, de alguma forma? Será que isso não pode queimar um pouco também essa parte do yoga? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente vai discutir aqui, muito. Segundo o que você disse, então, Fabiano, logo no início, um dos motivos é grana. É business. É bem provável, né? Bem provável. Porque como é que professor de yoga, pensando do lado do professor de yoga, ele divulga isso querendo o quê? Mais alunos, querendo, claro, mostrar os benefícios do yoga, como isso pode ajudar, mas ele busca mais alunos. Mas qual que é o motivo por trás da Índia, ou do Narendra Modi lá, ou da ONU, né, aceitar esse dia como um dia válido, né? Será que isso não está sendo uma propagação de uma cultura que o mundo inteiro, de alguma forma, está praticando e está aceitando, mas também ele não quer propagar ideias, né,
que isso além disso, né, além do yoga, né, propagar a ideia de onde o yoga veio, para quem que ele é, o que ele faz, né, propagar as ideias ali, de repente voltado, como o Roberto fala muito, né, para um grupo específico. Então, Fabiano, Fabiano, tem formiga na cadeira do Vini. Puta, cara. Fala aí, Vini, que eu não estou aguentando mais você se mexendo. Cara, primeiro assim que ela não está se manifestando através de um cara de extrema direita. Ela é um movimento desde da Índia antiga de extrema direita. Basta você ver a origem do yoga, mesmo sendo através dos sítios arqueológicos de Mohenjo-Daro, sei lá, de Harappa. Mas, enfim, cara, as escrituras sagradas, o Vedanta, os Brahmanes, são de extrema-direita. Não tem como você falar que não. São extremistas e o yoga vem desse berço, cara. Ela é imposta, ela é sectária, ela não é para todo mundo. E tá na mão do Modi hoje, cara, ela só tá manifestando o que ela é na real. Sacou? A gente tem esse olhar romântico do yoga que chega para a gente totalmente deturpado da história dela. Aqui, a mulher acha lindo se vestir de indiana. Quero ver ela se achar lindo ser indiana na Índia. Sacou? Ela se fantasiar de indiana na Índia. Quero ver ela ficar com esse papo feminista vestida de indiana na Índia. Entendeu? São coisas muito, muito distintas, cara. É um olhar muito romântico, muito New Age, muito viajandão para estar comemorando. Eu não sei o que se comemora no Dia Internacional do Yoga aqui no Brasil, cara. Muito menos lá na Índia, cara. Sacou? Não tem nada para se comemorar, na boa, cara. Você querer usar isso como marketing é outra coisa. Como chamar atenção para o mercado, como que também está valendo, tá legal, é isso mesmo, tem que vender mesmo, porque virou um produto e não tem como fugir mais disso. O yoga é um produto e acabou, mais um produto de fitness, cara. De saúde, de health, de como você quiser chamar, cara. Então, se você quiser promover o Dia Internacional do Yoga para alavancar business, agora, essa associação política, ela não tem associação nenhuma. Ela só manifesta o que ela é na Índia de verdade. Entendeu? E é isso. E fala aí, Beto. Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Simões. Meu nome é Roberto e eu venho para falar de como o yoga pode melhorar a sua vida. Yoga com pranayama, kriya, asanas, aumenta o seu sistema imunológico. É só respirar por uma narina. Covid não vai te pegar. Para quê? Kit Covid é só praticar yoga. Olha só. Yoga e as suas formas de dominação sempre foram. Então, eu reitero o que vocês colocaram. É muita alienação comemorar o yoga como um sistema de libertação, né? Libertação para quê, né? E libertação do quê também? O yoga sempre foi uma forma de dominação, seja entre os autodenominados hoje tântricos, porque não sei se vocês se ligaram, mas os tântricos vêm surgindo, vamos falar só de Brasil, como a ala progressista, né? A ala contra o sistema de conservadores. Cara, nem colem em mim, porque eles são absolutamente conservadores também, só que são conservadores lutando com outros conservadores, né? Os vedânticos, os darshana yogis de Patanjali, mas são também conservadores, cara. Eles conservam o Tantra, né? Então, quando o yoga surge no seu período agora aí moderno, vamos colocar assim, durante o período de colonização da Inglaterra, o yoga entra de cabeça pelos próprios indianos a um sistema de capitalismo neoliberal, tá certo? Então, hoje eu vejo tipo Natal e Páscoa para os yogis, tá ligado? Uma data para vender, uma data para alavancar seus negócios. E tudo bem, temos aí o Benassi
bombando, incômodo. E eu estou falando isso sem tirar sarro, né? Tem o próprio André também, com seus cursos de formação, igual minha esposa. Eu também tenho aulas de yoga que eu vendo, mas eu pego um gancho do que o Baleia provocou. Será que não tem como fugir disso? Será que a gente não pode construir, utopicamente até, e é isso que eu amarro aqui a minha fala, talvez falte mais utopias para os yogis, sabe? A gente vem replicando modelos como se é isso e acabou. Será que a gente não tem como criar algo novo, sei lá, um coletivo de yogis, né? Sei lá, com aulas, né? Será que a gente não consegue fugir mais desse modelo? Professor de yoga, faz formação, tem curso de formação, viaja para a Índia, para Rishikesh, atrás do seu mestre, lê os mesmos textos. Será que nós, brasileiros e yogis, então, mais calejados, não conseguimos fugir desse modelo, né? Neoliberal, capitalista? Sim, estamos inseridos nele, temos uma data que quem criou é um cara acusado de abuso sexual, e tá tudo bem, olha só que louco, né? E eu vejo isso como um reflexo do próprio brasileiro hoje, sabe? A gente tá com mais de 5 mil mortos, né, no Covid. 500 e tem, mil. cara... 500 mil. Desculpa. 500 mil. Não. 500 mil não. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Enquanto isso, tem os professores de yoga ensinando educativos para parada de mão hoje, tá ligado? Assim, sorrindo, felizão, assim. Tudo bem, talvez a gente seja meio ranzinza demais, mas ou talvez nós não sejamos tão alienados, né? Porque se tem alguma coisa que o yoga preconiza, não é o fim de Maia das ilusões, das utopias, mas é o fim da alienação. E por que a gente não começa, então, a se desalienar, deixar de ser ignorante dos próprios yogas institucionalizados? Então, se tem uma coisa para comemorar hoje, talvez, seja você voltar para o seu próprio umbigo e perceber se você foi capturado por alguma instituição de yoga e virou um replicante bobalhão, né? Um bozó dos yogis, né? Você vira um bozó dos yogis, né? Vira gado de muitos yogis, né? Será que a gente não pode, então, levantar uma bandeira e começar a pensar de formas, né, de fugir desse sistema opressor no qual o yoga foi capturado, né? Ou foi construído, ou sempre foi? Porque se você, como vocês já colocaram isso, fica aí dizendo, não, yoga raiz, yoga raiz, yoga raiz, cara, vai para a Índia, então. Sistema estratificado em castas, eu já falei isso várias vezes, né? É misógino, é patriarcal, todo recheado de abusadores. A gente acha normal um Iyengar, né, fazer correções na postura de uma mulher do Mula Bandha, e aí tem os cordeiros que falam, não, mas aí o mestre está ali ativando o chakra. As pessoas estão absolutamente ainda envoltos, né, nessa névoa, nessa nebulosa, achando que isso é normal. Então, eu realmente, se tem alguma coisa para a gente comemorar hoje, eu vejo, tentar aumentar a discussão, o diálogo, nós estamos aqui nisso, para repensar os yogas. Vamos inventar um yoga novo, cara, não um brand de yoga, né? Um tipo novo, uma nova caixa de yoga. Mas vamos repensar os yogas até agora, que chegaram nas nossas mãos, né? Cheio de abusadores, patriarcais, misóginos, conservadores reacionários, leem sempre o mesmo livro, que é perfeito em si mesmo. Cara, o que mais precisa para essa galera se ligar que foi capturada por uma instituição, assim como os jesuítas que vieram ao Brasil catequizando índios, cara? Tá vindo indianos para cá catequizando brasileiros sobre uma forma de pensar. E tá lá o Moody, sei lá, que é um puta conservador e que está levando o yoga, mais uma vez, como uma bandeira nacionalista, assim como Gandhi também fez, tá certo? Não sejamos bobos, né? Assim como Vivekananda fez, Kuvalayananda fez. Não está na hora da gente... Legal que eles fizeram, bababá, pá, mas não está na hora da gente repensar o yoga, né? Pensar o yoga além dessa visão hinduísta, indiana apenas. Vamos começar a dialogar mais com eles, né? Cita aí 3 mulheres yoginis indianas aí de relevância. A maioria gagueja. Até a construção da frase yoginis indianas é difícil fazer, não é? Sai rápido yogi, né? Yoginis indiana, a gente gagueja. Eu sei que nós já falamos disso, mas parece que não ecoa, né?
parece que não reverbera coisa nova, né? A gente vira sempre os chatos. Então, o Dia Internacional do Yoga é para discutir o yoga, né? Não comemorar ele. Roberto, você estava falando Gostei disso. do lance, né? Replicam não só textos, né, cara? Você vê uma galera hoje não, durante a história do yoga no Brasil, na América, replicando textos, mas o pior, cara, não é replicando só texto, é replicando padrões. Padrões comportamentais, sacou? O lance do assédio, cara, ele é um padrão repetitivo, cara, que não cessa, velho. Mesmo os yogis homens que não são abusadores, eles quase não se posicionam quando acontece, tá ligado? E ninguém se posiciona, fala assim, cara, que merda que esse cara fez. Não, mas até mesmo porque, cara, você não pode julgar, né, cara? Se tem uma coisa que não se pode fazer dentro do yoga é julgamento, cara. Eu fui cesseado a minha vida inteira como professor de yoga por eu ser um julgador. Agora. Eu não sou um crítico. Eu sou um julgador, sacou, cara? Me colocam mesmo na fogueira da Inquisição como um julgador, não como um cara que pensa o yoga como um cara crítico, que tem posicionamentos distintos, a conduta de professores, a leituras, ou seja, eu não posso ter a minha interpretação do Yoga Sutra de Patanjali, porque eu vou estar julgando Patanjali. Isso é uma heresia, cara. Isso é uma heresia? Claro, o yoga é uma religião, estou falando isso há 15 anos, porra. Isso é uma heresia, cara. Eu não posso julgar, nunca julguei, mas, por exemplo, Patabi Joyce de ir lá, tá fazendo um cheque lá no Mulabanda, sacou? Então, mas eu acho que as pessoas às vezes... meio sinistro, cara. Eu não posso criticar, porque eu tô julgando. E eu não sei... Quem você pensa que é? Mas eu também não sei em que escritura tá, cara, que eu não posso julgar, cara. Ou que eu não posso criticar. Porque eu também nunca li em nenhuma escritura que eu não possa fazer isso, cara. Fala, Benassi. Eu acho que as pessoas confundem o pensamento crítico com o julgamento. Porque o pensamento crítico, ele não é, talvez, uma forma de não analisar a coisa ali como se fosse um julgamento, os prós, os contras, certo, errado, mas ele parte de uma base, né, de conhecimento, uma base de dados, uma base sólida, né, uma base de princípio, de valores e tudo mais, e de questionamentos que talvez as pessoas não tenham parado para pensar. Um questionamento que é aquele comportamento que eu acho natural e que tudo bem, né, de repente pegar a pessoa ali colocando a mão no seu ânus para ver se o Mulabandha está sendo feito, e tudo bem, porque é um professor, se ele está fazendo isso é porque tem algum motivo. Caramba, não é porque tem algum motivo, pô, tira a mão daqui. Então, tem um pensamento crítico, né? E tem aquela questão... Desculpa. Fala. O pensamento. Não, é que a gente herdou a hierarquia indiana dentro do yoga, né? Não indiana, né? Mas talvez hinduísta ou bramânica, tá certo? Porque também não pode... Indiano tem jainista, tá certo? Há budistas indianos. Então, tem indiano... tem católico indiano. Então, falar indiano também é errado, né? É errado. Mas a gente pode até pensar no mais uma fatia, né? A ala ultraconservadores entre os brahmanes ou hinduístas indianos, tá ligado? Eu acho que a gente fica mais politicamente correto nesse sentido. E uma coisa que você falou, Benassi, que me levantou, é o seguinte: é um puta respeito, eu entendo, quando a gente chama um Patanjali ou um Vyasa ou um Shankaracharya ou um Iyengar e o critica. A crítica é um grande respeito. Porque quando eu pego um texto filosófico, sei lá... Não é à toa que tem os comentaristas, né? Então, quando eu pego um filósofo como Platão, Aristóteles, e eu critico, falo, o cara cagou aqui, o cara errou. Aristóteles era a favor da escravidão. Eu não posso ser a favor disso, tá certo? Mas isso não desmerece a filosofia aristotélica. Então, eu posso pegar um texto filosófico de Shankaracharya, um Vedanta Advaita, ou o Yoga Sutra, pensando como filosofia, eu criticar. Agora, se você o entende como sagrado, como tipo uma Bíblia, aí você não pode criticar.
Então, quando alguém critica um Baleia, que faz um comentário sobre um dos sutras de Patanjali, ou comenta o Yoga Sutra a partir da visão dele, e outro vem e fala, quem tu pensa que é para falar dele, se não tem autoridade? Significa que esse cara entende, então, que né? Ele é superior cognitivamente ao Baleia ou a mim, porque sempre crítica pra cacete, fiz 2 interpretações do Yoga Sutra, ou de que o texto é irretocável. Um texto irretocável é um texto dogmático. O dogmatismo está longe da filosofia, está próximo da religião. Então, um texto que é perfeito em si mesmo é a Bíblia, é o Alcorão. Ele não pode ser questionado. Se não pode ser questionado, ele não é filosófico, é religioso. Aí tudo bem, certo? Eu não vou, vai criticar um texto para um convertido. Aí não, deixa o próprio clero discutir entre si. Mas se todo mundo quer pensar o yoga como filosofia, além de religião, aí tem que dar a cara a tapa, tá certo? Vamos discutir, vamos debater. E voltamos no mesmo papo. Não se tem discussão sobre Yoga Sutra, sobre Vedanta, sobre o que é que seja. Não tem discussão. É alguém que é autoridade, passando o que a tradição falou para o outro. Então, o que nós vamos comemorar no Dia Internacional do Yoga? Vamos comemorar que seja, então, no próximo ano, aberto a discussão sobre os yogas. Pensar o yoga de uma forma diferente, né? Discutir essa misoginia, esses toques inapropriados, né? Tirar do trono do pedestal, alguns mestres iluminados de yoga. Vamos acabar com isso, cara. Vamos pensar esses caras como gente normal, tá certo? Comuns como nós aqui, trocando ideia. Vamos colocar eles para trocar ideia. E quando ele para e fica olhando para o infinito, perdeu o fio da meada, não é que ele Não, o cara se perdeu, tá certo? É um cara comum como nós. Então, por isso que a gente tem esse jeito meio jogado aqui, que a gente fala, não tem roupa de açafrão, porque é justamente para quebrar. A nossa posição é que justamente essa é estratégica, é pedagógica, cara. É para quebrar, tá certo? Ninguém vai questionar quantos anos o André tem de yoga. O cara escreveu o livro de ouro do yoga. Ninguém vai questionar quanto tempo de prática tem o Baleia, ou a tua experiência, Benassi, dando aula, e o cara tá na ponta da linha, né? Então, nós estamos aqui, ó. Ninguém vai questionar a nossa autoridade. Não tem que vir questionar a autoridade. Pode não gostar do que a gente fala. Porra, irado. Eu quero que tenha mais gente me questionando, mas não desmerecendo a minha fala do Benassi, do André, do Baleia, porque mas eu acho que a gente não é de uma instituição. Tem uma coisa importante, Beto, que é o seguinte. Quando eu falo de pensamento crítico, e você colocou de uma forma legal também, mas quando eu falo de pensamento crítico, é a pessoa a pessoa levar... Oi, Mila! A pessoa levar em consideração que ela não tem como ter todas as informações, não sabe tudo, e isso inclui o yoga e qualquer outro assunto que ela pode querer discordar ou falar e tudo mais. E eu acho que um papel de moksha, né, ou traduzindo para uma outra palavra aqui, de humildade, no sentido de que entender que eu sou ignorante, por mais que eu saiba, ou por mais que eu conheça, por mais que eu estude, entender a base do que o outro está falando, entender o motivo do que o outro está falando, entender a vivência, entender a necessidade. Isso é uma coisa que, quando a gente entra para o lado do radicalismo, de qualquer coisa que a gente fala, né, na política ou qualquer outro, na questão de ficar só focado no texto, não poder dar opinião, mostrar meu ponto de vista, eu não consigo ver esses outros matizes, ângulos, né? Uhum. Essas outras matizes, né? Que nem eu comentei outro dia aqui, que o yoga, ele não é o branco e o preto, ele é um tom ali de cores, de cinza, ele tem várias coisas, depende do momento que você está, com quem você aprendeu, tem coisas que você entendeu agora, passou 10 anos, você mudou o seu entendimento, você não acredita mais naquilo, tem muita coisa, né? E as pessoas às vezes se esquecem de querer entender e se aprofundar mais. Então, mas por que você está falando isso? De onde você tirou isso? Qual é a informação que você tem? Né? Quem te ensinou dessa forma? Por que você acredita? Não tem pergunta desse tipo, que seria um pensamento crítico dentro do meu ponto de vista, né? Posso estar errado também em alguns aspectos, mas quando a gente pensar em algo fixo, como é que você vai conseguir, a partir disso, ter liberdade? Né? Pensando, se yoga é ter moksha, como é que eu vou ter moksha se eu vou seguir exatamente
aquele método, aquele caminho. Eu não conheço ninguém que atingiu o moksha, eu começo por aí, né? Mas, Então, sem entrar nesse questionamento. O André. Fala aí. Fala, André. O André. Crítica é relevância. Então, assim, quando a gente critica, a gente não está diminuindo a outra pessoa. Pelo contrário, a gente acha essa pessoa tão relevante que a gente traz ela para discussão. A gente não está falando aqui, porque o fulano... A gente não está buscando pelo em ovo, a gente não está buscando os erros das pessoas gratuitamente. Mas na coisa do pensamento. A minha divergência é que, assim, como pesquisador também, como consultor, né? Eu consultei muitos historiadores. Esse movimento que a gente está fazendo, ele já aconteceu. Eu vi. Fala para ela que bom, você está com o headphone, ela não vai escutar. Mas os gregos, eles já conheciam os filósofos nus, né? Tanto que eles chamavam esses filósofos de gimnosofistas. Então, eles são filósofos nus, eles são filósofos do desespero, não? Como é que é o nome? Não sai o nome agora. Caos. Do ceticismo também eles foram, do ceticismo. Né? Eles são os céticos nus, né, dos gregos, que na Índia são chamados de shramanas. Esses shramanas, cara, eles debatiam e derrubavam as pessoas. Então existiam debates públicos que juntavam as pessoas em praças para meter o pau em determinadas informações e os dois ficavam lá conversando. Isso daí parecia jogo de futebol, cara. As pessoas se sentavam e viam as discussões que caíam no debate ali. A pessoa que ganhasse o debate, o outro seguia ele. E o cara conseguiu derrubar meus argumentos. Foi uma época, inclusive, que os movimentos do Vedanta também diminuíram muito, porque eles se baseavam no conceito de, poxa, vocês falaram que só existe uma verdade, né? É um monismo. Não, vocês são dualistas. Eu falo, não somos dualistas, mas tem Maya e Brahma. O que é Maya, então? Maya é Maya, não é nada. Como assim nada, meu filho? Se você tem uma coisa e outra, são duas. Né? Tipo, eu e Deus somos um. Puta, como é que você entra com uma frase dessa? Então, esses debates existiram até a era de Patanjali. Patanjali que fechou a coisa ali como um tratado inquestionável. Mas quem deu essa relevância a Patanjali não foi na época de Patanjali. Na época de Patanjali, o yoga de Patanjali, logo depois teve um decréscimo e quase desapareceu. Teve um revival de Patanjali através dos indianos dessa época moderna agora. Porque Patanjali, ninguém lembrava dele até os indianos do período moderno começarem a falar. Fala aí, Baleia. É o seguinte, cara, antigamente, esses debates, cara, eles não reverberavam monetariamente, sacou? Hoje, os debates, malandro, você debater uma franquia com a outra, isso pode trazer problemas financeiros, né, cara, para uma ou outra franquia. Sacou? Por isso que não existe o interesse no debate. Cada um está contente, cara, em manter a sua ideologia, a sua narrativa dentro daquilo que prega a religiãozinha dele, a franquia dele, cara. Mas aí não pode dizer que não é religioso, Baleia. Que é o argumento que eles têm. Não, o yoga não é uma prática religiosa, é científica. Ou então o yoga não é uma prática religiosa, é filosófica. Yoga Você não pode discutir a religião. A gente está discutindo, não, yoga é religião, é marketing, tem seus templos, como diz o Beto, tem seus pastores aí, os seus delegados, os seus padres, os seus quem quer que seja, cara. Yoga, cara, é religião, não tem como você fugir disso. Então, acho que yoga pode ser também religião, né? E talvez a palavra, ao invés de debate, pode ser diálogo. Eu acho que diálogo é uma palavra que cabe mais do que debate. Porque debate, no senso comum, parece assim, é branco ou preto, é isso ou aquilo. Um ganha ou perde, né? Fica no maniqueísmo, né? Que é justamente... debate, você pensa que tem duas ideias diferentes, dois lados. É o que os conservadores mais gostam, tá ligado? De debater para ver quem tem a razão. E aí surgem os sofistas, né? Sofista é o cara que fica no rolando lero, né?
Ele blá, 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 blá. É a galera na CPI do Covid. A galera na CPI do Covid não fala nada, né? E fica ali falando um monte. Então, eu acho que Ou fala muito e não diz nada, né? Poderia a gente retornar, talvez, com os diálogos. E pensando no yoga micro, não institucional, macro, incluir o diálogo no final de uma aula, tá ligado? Propriamente dita, assim. De repente, ter uma prática de yoga de segunda, quarta, sexta no Instagram. Aí, Benassi, anota aí para ter ideia aí para vender pra galera no marketing. Que tenha diálogo, cara. Que a gente possa conversar. Olha, como é que foi essa prática aí? Que o cara poder externar, tá ligado? E não necessariamente tem que chegar numa síntese, né? Numa conclusão. O diálogo em si é fantástico só. Então, em vez de debate, talvez o retorno ou a inclusão do diálogo. Porque a não discussão ou essa polarização, nós brasileiros estamos sabendo já há 2 anos, é o que os conservadores mais querem. É ficar essas cortinas de fumaça, tá ligado? De que ele traduziu, ele fez errado, ele comentou errado, ele não sei o quê. É aumentar o diálogo. E aí a gente aumenta... Né? A gente aumenta a matiz de pluralidade de falar sobre yoga. O yoga queer, o yoga, sei lá, Ganja yoga, yoga com daime. Olha, eu tive uma experiência, mas eu não gostei. Isso aqui achei legal, aquilo ali não sei o quê. Nude yoga, eu nunca experimentei, mas eu não gosto. Acro yoga, babá. Abre o espectro, porque senão fica nessa cultura. Agora eu tô aprendendo com a minha filha assim, essa cultura do negacionismo, né? Essa cultura do cancelamento também. Porque o que mais conservadores pregam é o cancelamento. Não, e eu sou talvez campeão nisso. Os caras, olha, você está tendo aula com o Roberto, do yoga contemporâneo? Não. Então você não faz parte do nosso grupinho aqui. Isso limita, né? Isso é a antítese, é o oposto do que o yoga sempre pensou, que é o fim da ignorância. A gente volta no nosso primeiro blá, né? Eu acho que o yoga quer, e se tem alguma coisa para a gente comemorar aqui, é o aumento das utopias no yoga que estão crescendo hoje. A gente gostando ou não, essa pluralidade de yoga surgindo, ou pelo menos tendo voz por causa da internet, que tem um lado bom disso, essa pulverização, que os conservadores querem limar, né? Quando não tinha essa exposição, era mais fácil queimar, claro. Deixa eu cortar teu raciocínio. Cara, meu irmão, essa proliferação de yoga que tem na internet é proliferação do mesmo, cara. Totalmente, é possível. Mas também há pessoas fazendo coisa nova lá. Também tem. O pessoal muda o nome, cara. O cara tá sempre vinculado a uma escola, está sempre vinculado a alguma igreja, cara. Então, mas assim, vamos pensar no trabalho que o próprio Paulo que veio aqui, por exemplo. O Paulo que trabalha com morador de rua aqui de Florianópolis. Não é o mesmo. Não é o mesmo do mesmo, tá certo? Ele pode dar o mesmo yoga, hatha yoga. Mas, não, cara, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando do que está na internet. O trampo do cara está fora. Ele não... Quem tem acesso à internet no espectro de aula dele? Você fala do que está sendo divulgado, né? Do que está sendo mostrado. O que está sendo visto, cara. O que está sendo visto nesse momento de pandemia, em rede social, em lives, não sei o que lá, é mais do mesmo, cara. Eu posso complementar. Com um agravante, de graça. Mas a gente não está aqui. Muito barato. Então, mas quanto você ganha para ficar fazendo esse programa 1 hora com a gente? Nada. A gente, então, pode ser um dos exemplos de yoga sendo praticado em mídia social, que não é o mesmo do mesmo. Então, nós somos uns exemplos exatamente disso. O próprio Benassi também. Claro que, numa cidade capitalista, o que tu jogar, neguinho vai capturar para vender. Não tem como fugir disso. Tá certo? Também eu não quero ser o progressista de esquerda autoritário, tá ligado? Olha lá, tá vendendo. Eu acho que a gente tem que contribuir com o aumento da reflexão sobre o yoga. Isso a gente contribui. A gente contribui para isso. Quando eu falei que era mais do mesmo, cara, não foi em relação a ser um mercado ou não ser um mercado, ou uma mercadoria ou não. Que, aliás, assim, a gente está discutindo aspectos filosóficos do yoga, remetendo à Índia, ao Modi, o cacete. Quando se comemora aqui, cara, é o que o Benassi falou, velho.
É o dia de você divulgar mais aula, é o dia de você vender mais aula, de você fazer o teu evento, de você convidar pessoas, de você mostrar a cara do yoga e de você fazer grana, cara. Coloquem isso na cabeça, por favor, cara, que é um produto. Total. Velho. Mas você sabe que eu É faço um uma coisa? produto. Então, cara, hoje o Dia Internacional do Yoga não tem nada a ver com a porra da Índia. Aqui no Brasil é o dia de vender bagulho, velho. É o Natal do Yoga. É o É Natal o do Natal do do Yoga, é o Yoga. dia dos namorados do Yoga, cara. Sacou? É o dia dos namorados do Yoga. É o dia das mães do Yoga, cara. E acabou. Mas- Infelizmente, cara, a gente não tem um mercado do Yoga. Eu tô Porque tentando hoje- ser feliz. Eu tô tentando só acabar o programa com uma coisa feliz. Pra cima, up, Baleia. Mas É eu também, possível cara. Assim, pensar... cara, eu queria que a Ecomed estivesse bombando. Eu queria que tivesse uma loja da Lululemon aqui no Brasil. Sacou? Eu queria que a Moksha, que era uma marca minha, tivesse bombando, eu tivesse cheio de dinheiro, vendendo produtos de yoga, vendendo meu tapetinho, vendendo yoga wear. Yoga wear. Boa. Yoga wear, cara. Não teve o surf wear na década de 70? Por que não tem o yoga wear? A Yogini já tentou fazer, ou faz alguma coisa, mas porque é um outro esquema, né, cara? A Yogini está dentro da Baiad, já tem um ponto de venda, é fácil. Mas, enfim, cara, vamos comemorar o dia do yoga criando um mercadinho para o yoga para deixar uma galera feliz, cara. Porque senão, vender mais aula, vender tapetinho, vender bloquinho, vender roupinha de hippie, novo new hippie. Ô, Baleia. Dá para se pensar, Benassi, indo além do comércio? Dá, óbvio. Mas deixa eu comentar uma coisa que o Baleia falou, esse negócio de não ter nada diferente e tudo mais. E eu concordo quase 100% com o que ele está falando, porque o que eu faço? Com esse negócio de ficar estudando internet, marketing, não sei o quê, eu fico olhando a galera, no que parece de anúncio no meu Instagram e Facebook, de venha fazer uma aula de yoga, retira não sei o quê, é tudo quanto é tipo de coisa. Aí o que eu faço? Eu vou lá dando print para entender qual que é a mensagem que a pessoa está tentando fazer ali. Como estudo de caso, aprendizado, tudo mais, ver o que a galera está fazendo, mas tem um registro ali também, né? E realmente, a grande esmagadora maioria não tem um diferencial no que está oferecendo. E o diferencial no sentido de pegar a linguagem que ele está usando para transmitir o conhecimento dele, falar sobre yoga e tudo mais, mas também de ser diferente na forma como ele vê o yoga, no sentido de enxergar o yoga de uma forma mais ampla, de discutir ou se aprofundar em algum aspecto ali que ele acredita. Não tem, né? Eu concordo com o Roberto, com o Vini nesse sentido, mas um ou outro às vezes tenta fazer, né? Que são poucos. Então também Eu acho que a gente pode pensar nisso, Benassi, assim, para jogar lá para cima, e eu passo para o André sedento para poder contribuir. É possível expandir o yoga em mais utopias, em outras formas de viver yogicamente? É claro que o mercado está massificado e tem 9 em 10 falando a mesma coisa. Mas nós não estamos fazendo isso. Então, não é 100%. É possível outras pessoas expandirem e pensar o yoga além do tapete, além de ensinar pranayama, além dos textos grandes da Sanhita, para edificar. É possível alguém pensar além disso? Talvez só seja possível, aumentando o diálogo. Porque aumentando o diálogo, 2, as pessoas começam a se sentir autorizadas a pensar o yoga. Esse talvez seja o ponto, assim, o Baleia e Benassi, André. As pessoas não se sentem autorizadas porque há instituições muito fortes que condenam qualquer A ou B fora. Falo isso de cadeira. É possível pensar, então, o yoga comentando, interpretando, mesmo os seus textos, as suas práticas, para além? Cara, é possível. Por que não se faz? Porque já existe um quadradinho que está gerando dinheiro, mesmo que parco, mas está gerando dinheiro, e as pessoas ficam replicando esse modelo. Até chegar alguém que, de repente, mude um... Quando o Vivekananda vem e monta uma escola de yoga, eu acho que em 1914, cara, 1918 monta em Hollywood, 1924 como a Leonanda faz, e hoje o André tem uma escola também. Foi uma utopia nova.
Mas, cara, faz 100 anos que não se muda isso. É possível se pensar, então, o yoga fora? É isso que a gente vem tentando, de repente, fomentando com as nossas falas aqui um pouco mais ácidas. É para ver se a galera expande a cabeça de pensar o yoga e não só replicar yogas alheios. Né? Importante pensar Coisa também que se a pessoa que copia... poderia acontecer. Vai, André, pode falar. Ih, se invocou, não quer mais falar. Ninguém vai editar essa merda, é melhor você começar a falar. Fala, Então, pode falar, uma André, das pode coisas falar. que a gente poderia falar... minha internet está péssima, gente. Uma coisa que a gente poderia começar a pensar seria em congressos de yoga abrir mesas redondas. Porque o que acontece? Vai lá, o fulaninho fala sobre o seu tipo de yoga, o cicrano vai e fala. Por que todo mundo não senta depois, no final do evento, e conversa sobre o que falaram? Então, assim, é medo de ter derrubado a sua... Não sei, não importa tampouco, né? Eu sempre estou dando a cara para bater, na maior parte das vezes. E está tudo bem. Se alguém me fizer mudar alguma ideia que eu tenho, eu vou agradecer. Aliás, já fizeram isso mais de uma vez. Aliás, o Fabiano até conhece, né? Um deles, né? Que é o Carlos Eduardo. Né? Eu bati a cabeça com ele, bati, e falei, puta, não é que o cara está certo? Mudei. Agora, quem está disposto a abrir mão da segurança daquilo que transmite? Quem? Né? Isso é bem difícil. Mas é que você fica pensando em professores já formados. Vamos pensar na galera que está chegando, cara. Esquece os macacos velhos, eles não vão mudar. Vamos começar a pensar, e é por isso que eu montei a escola. Vamos começar a pensar nessa molecada chegando, cara, com sangue nos olhos, cansados de pensar da mesma forma. Talvez... Estou tentando acabar no alto, hein? Estou tentando acabar no alto, up, bonito. Talvez essa galera que precise, que aceite esse diálogo. E os congressos, André, porra, é só feito pelos macacos velhos, né, cara? Não é, eles não vão chamar alguém que pense fora do quadradinho onde eles estão. Só você que vai, tu é o cara mais vaselina de nós quatro aqui, cara. Porra nenhuma, vai ter um congresso do yoga sem frescura. E aí ninguém vem. A gente não vai. A gente não... Eu não sei se eu vou, mas que eu vou, que vai ter... Quem que a gente vai convidar, cara, para dialogar yoga que vem sentar com nós quatro para conversar, rapaz? Roberto Simões. Eles não vêm. André Terroso e Fabiano Benassi. Nós quatro. Pronto, cara. E deixa a galera falar, cara. Eu quero ouvir a galera, não quero ouvir a gente. Eu não quero ouvir os macacos velhos. Eu quero ouvir a galera, cara. Quero que a galera vá, cara. Eu torço para que uma nova geração de yogis e yoginis expanda a cabeça, respeite a tradição, bababá, mas que consigam pensar além da instituição no qual ele faz parte, sem xingar, sem querer destruir o outro, né? Não tem nenhum inimigo, cara. Só que existem pessoas pensando em yoga de forma diferente. E isso é legal, isso é rico. Isso faz o yoga continuar vivo. Não são os conservadores que fazem o yoga ficar vivo. São os malucos que fazem o yoga ficar vivo. Porque está sempre se atualizando a cada sociedade que interage. Não são os conservadores. Se fossem conservadores, cara, nós não teríamos feito curso de formação. Teríamos sido expulsos no meio. Tá certo? Quem faz o yoga continuar vivo e andando e pulsando e, como diz aí, hype, são os progressistas, cara. É a molecada, ou gente pensando fora da casinha. É assim que deixa o yoga atual e moderno, tá ligado? É isso. Produziu coisa ruim? Seja bem-vindo ao mundo, né? Se eu vou ser o primeiro a dizer para você que, olha, às vezes a gente faz merda, hein? Então, é isso, né? O medo de fazer merda fica replicando o mesmo do mesmo. É o que a sociedade capitalista faz, né? Não se arrisca, porque tem medo de perder. O que o yoga hoje tem feito é reproduzindo o mesmo desejo de falta de todas as coisas capitalistas. Todo yogi está em busca de alguma coisa. Isso é capitalismo, cara. Teologia da prosperidade. Sempre falta algo, um curso de sânscrito, acabar a série 1, fazer a ponte de pé e voltar para ir para a série 2.
Tem sempre falta. E eu acho muito louco, né? Porque o yoga sempre prega a plenitude, já somos plenos. Se é pleno, tá buscando o quê? Se você é pleno, não há busca, não há falta, tá livre. Acabou. Acabou. Você não precisa de Moksha. ninguém. Você não é pleno? Então, se é pleno, não tem mais busca. Se não tem mais busca, e aí agora? Ah, mas eu estou infeliz. Seja bem-vindo ao mundo, então. Tá? É possível ser pleno e infeliz, né? Se ninguém te explicou ainda isso, né? Muito bom. Eu acho que uma frase que você falou, Beto, que resume essa discussão aqui do Dia Internacional do Yoga é ser o Dia Internacional do Yoga não para a gente só mostrar o yoga, divulgar, mas para falar sobre mais yoga, de ter diálogo sobre yoga. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente poder conversar sobre isso, né? Quer divulgar? Claro, né? Eu também uso, já usei para divulgar, mas abrir para o diálogo, para a gente conversar, né? Acho que é o mais importante. Abre lá no teu WhatsApp lá para ver se tu consegue conversar. Agora consegue, agora consegue. Pensamento mais radical ali dentro para tu ver quantas pedras tu vai tomar na cabeça. É assim, cara, é a vida. Existe uma arrogância, cara, uma boçalidade, um extremismo dentro do yoga que é muito difícil de você quebrar. Você precisa de um trabalho de anos aí, de vários Robertos, de vários Andrés. E eles conseguem mudar tanto que a gente acaba sendo o boçal, né? Nós, porque falamos fora, nós acabamos sendo o cara petulante, intolerante. A gente acaba sendo o cara que aumentar o diálogo, vira porque é o sofismo, né? É o Rolando Lero, né? O somebody love, né, cara? Vamos fechar, Olha, gente. O que eu poderia dizer dessas nossas parlações, né, dos nossos discursos, é que, olha, está tudo bem ter o Dia Internacional do Yoga. Não tem problema nenhum, né? Quem está questionando a data também está tudo bem, não tem importância nenhuma. O importante é não parar de discutir, não parar de conversar sobre o assunto. Isso é que acaba sendo fundamental. Ah, é um dia comercial. Ah, bem-vindo ao mundo, como fala o tio Beto, né? Ah, mas é uma data que foi criada por um europeu. E daí que foi criada por um europeu, né? Que bom que foi criada por alguém. Ah, mas tem um motivo por trás, que é o Narendra Modi, ele está lá articulando as coisas para divulgar. Ah, a gente devia fazer isso com a capoeira, Pombas, sabe? A gente devia propagar o nosso país, as nossas ideias pelo mundo afora. Por que não? Não tem nada de errado no que ele está fazendo. Talvez os motivos não sejam tão nobres, talvez a forma, né, do pensamento que ele esteja propagando não seja mais adequada, mas são os momentos que a gente tem, é o que a gente tem agora, até o momento, né? Então, André, gente, eu acho que... Oi? Fecha aí com o Gayatri, André. Só o Gayatri que só você sabe. Pra gente fechar o Dia Internacional do Yoga. É, um Gaiato? Bom, você quer mesmo, Gayatri? Claro, eu quero, tô falando sério. Não, tô tirando Ou você quer o Savitri? Não, eu tô falando sério. Ou você quer o Savitri? Savitri, Gayatri é uma étrica. Tem dezenas de Gayatris, pomba. Tá bom, eu sei o que você estava falando, só tô querendo encher o saco. Ai, caraca. Então, sem os viaritis. Tat Savitur Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Jo Yonaha Prachodaya. É isso aí. Muito bom, André. Caralho, até me arrepiou, mano. Eu quase vi o Preto Velho aqui, Exu Tranca-Rua na minha frente. Quer ver que vai ter gente que vai achar que eu tô fazendo pouco caso? Ah, vai. Mas o pessoal pode achar o que quiser. Tá livre para achar o que quiser. Gente, você está assistindo o Yoga Sem Frescura. O assunto de hoje foi o Dia Internacional do Yoga e a pergunta foi comemorar o quê? Né? Para comemorar o quê? Então, Roberto Simões, Fabiano Benassi, Vini Baleia e eu, André De Rose,
batemos um papinho aí com a galera. Espero que vocês depois passem para a gente o que acharam, deixem os comentários, ativem o sininho, enfim, tudo aquilo que precisar, né? Dê um ok, like ou um dislike. Obrigado, Fabiano. E a gente se vê na próxima, que tio Beto agora tem palestra para dar. Até mais.